A Bíblia diz que Davi do terraço olhou para a mulher. O pecado dos olhos. O pecado da cobiça dos olhos. A palavra diz: se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo é trevas. Estou falando de um pecado dos olhos. Existem trabalhos de bruxarias. Vocês já viram muito, ou quem sabe vocês já fizeram. Vocês passam nas encruzilhadas. Vocês já viram aqueles trabalhos lá na encruzilhada? Quem já viu? Às vezes é cabeça de boi, cabeça de bode, é galinha, é cachaça, é vela, é champanhe, não é isso? É charuto, é um monte de coisas que colocam lá. Quem já viu isso? Aquilo é um trabalho, ou não? Não é um trabalho? Um trabalho que é arriado numa encruzilhada? Ok. Você acha que essas pessoas que colocaram esses trabalhos aí, colocaram simplesmente só por colocar? Só porque acham bonito? Porque aquilo tem um custo. Aquele trabalho, amada igreja, aquilo é físico. Demônios não vai beber cachaça. Demônios não vai comer galinha, não vai comer cabeça de bode. Aquilo é físico. No momento que a pessoa arreia um trabalho naquela encruzilhada, porque foi feito pactos com entidades malignas. E as entidades são espíritos malignos. E esses espíritos malignos, eles não vai beber, não vai comer aquilo. Mas no momento que é arriado naquela encruzilhada, no mundo espiritual, existe uma legalidade. Abriu porta para dar acesso aos demônios a atuar através daqueles trabalhos. No mundo espiritual, houve um pacto, uma aliança entre a pessoa e aquela entidade maligna que recebeu o trabalho. Aquele é um trabalho que você viu físico. Mas existem trabalhos que não precisa colocar o físico. É o trabalho dos olhos. Você lembra que quando Davi estava no terraço, ele viu a mulher. E uma mulher muito formosa, muito bonita. E aquela boniteza, amada igreja, encheu os olhos de Davi. Entende agora, igreja? Aí eu vou chegar à conclusão, amada igreja. O que aconteceu com esse pecado dos olhos? Que Davi foi laçado por ele. Mateus 5:28. Mateus 5:28. Existem demônios que recebem trabalho com os olhos. O que é isso, pastor? E é muito sério o que eu estou falando aqui. Já falei muito isso aqui na igreja. O pecado de Davi, o pecado dos olhos, ele viu. Davi não era para estar ali. Davi estava passeando. Davi era para estar na guerra. Davi era para estar defendendo a tua nação. Ele estava onde? No terraço. Aí o que acontece? Davi olha, a Bíblia diz que a mulher é muito formosa, e ele começa a desejar. O pecado dos olhos. Os olhos. Tem demônios que recebem trabalho com os olhos. Eu vou dar um exemplo. Eu não vou dar nomes aqui, porque o culto está sendo gravado. E tem muita gente que está nos assistindo. Eu não quero receber processos e correr em processos, porque hoje você não pode mais nem falar do pecado. Existem entidades malignas que agem na prostituição. Você sabe muito bem. Existem milhares e milhares de entidades malignas que agem na prostituição. Cada entidade dessa, ela tem uma característica. E quando uma mulher recebe determinadas entidades no corpo, a mulher passa a ter a mesma natureza daquela entidade maligna. Existem entidades malignas que, se a mulher colocar uma roupa decente, ela se sente mal. Mas quando coloca uma roupa seminua, ela é a vitrine.
ela se sente orgulhosa. Já tem outro tipo de entidade que age nas prostituições, no meio da prostituição, que é o seguinte: se a mulher colocar uma roupa seminua, a entidade não gosta. Tem que ser roupa igual cigana. Uma mulher que tem um espírito desse no corpo é muito fácil de conhecer e perceber. Eu percebo na hora. Quando eu falo mulher, é homens também. Que entidades malignas da prostituição, do adultério, agem também homens. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar no seu coração, cometeu o quê? Qualquer homem que olhar numa mulher, ou vice-versa, a mulher cobiçar o homem, ou o homem cobiçar a mulher, já cometeu o quê? Quem está dizendo isso é o pastor? Eu estou lendo o que Jesus falou. Quem está falando é Jesus. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar no seu coração, já cometeu o adultério com ela. É por isso, quando você ouve histórias, o pastor caiu no adultério, o irmão caiu no adultério, o bispo, o missionário, o diácono, fulano irmão caiu. Ele não caiu no momento do ato sexual. O ato sexual é uma materialização daquilo que estava dentro dele. A semente que o diabo lançou no coração. A semente da prostituição, a semente do adultério, ela é espiritual. O homem casado está do lado da sua esposa, de mão dadas, abraçados. Se o homem tiver essa semente do adultério, essa semente provoca dentro do homem o desejo sexual. E na hora que o homem olha, fração de segundo, já passou um filme na cabeça do homem, tendo até ato com aquela mulher. O que eu estou falando é muito sério, se tem ela ou não. Você sabe, mulher, se você tem ela ou não. Se você sabe que essa semente, a olhar para um homem, a olhar para a mulher, o teu coração dispara. Essa semente, ela só está aguardando o momento de uma terra fértil. Aquela semente que é espiritual, ela precisa de uma terra material, de um corpo físico, para dar a forma àquela semente que está dentro. Quando, lá em Eclesiastes, me parece 7:26, que a palavra diz, Salomão falando, e quem falou conhecia de mulher, porque Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão tinha 1000 mulheres à sua disposição. E quem falou isso conhecia muito bem o que é mulher. Olha o que ele disse. Coloca aí Eclesiastes 7:26. Pronto, está lá. Jesus Cristo. Salomão. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Pelo amor de Deus, mulher não é maldição. A Bíblia, há muitas passagens que falam de mulheres virtuosas. Mulheres virtuosas da Bíblia. Salomão está falando que conheceu uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços
Olha, cujo coração são rede. Rede serve para quê? Para laçar. Cujo coração são redes e laços, cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso o quê? Preso com os olhos. Homens, quando vocês olham uma mulher, o que é que mais chama a atenção? Responde para vocês. Estou tratando aqui de uma semente que desperta no coração do homem os desejos sexuais. E você viu em Mateus 5:28 que o pecado do adultério e da prostituição é só cobiçar. O provérbio fala que a olhar para a formosura da mulher, fala da formosura. Salomão sabe muito bem o que está falando. Homens, cuidado com essa semente. Essa semente só está guardando o momento certo, uma terra fértil para se materializar. Para Deus, tanto faz cobiçar, desejar no coração, como cometer o ato. É sério que estou falando. O adúltero não é aquele que tem o contato físico. O adúltero é aquele que olha e deseja. Para Deus é assim. Sabe por quê? Porque Deus sonda a nossa mente. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe o que nós estamos pensando agora e o que nós iremos pensar amanhã. Então a coisa é mais séria que eu posso imaginar. O que faz Satanás, igreja? Uma das sementes mais perigosas que está implantado dentro das igrejas é essa semente. Vocês não têm ideia. Pasme o que eu vou falar. Não se escandalize. Eu estou na palavra. Isso é bíblico. A prostituta e o prostituto, o adúltero e a adúltera, não é quem comete o ato físico. O ato físico é uma materialização da semente espiritual que está dentro. Você pega uma semente de feijão, coloca dentro do recipiente e deixa 2 anos aguardado. Pega essa semente, coloca numa terra úmida. O que vai acontecer com a semente? Ela vai germinar. Tudo o que ela precisa é de uma terra úmida e fértil. E essa semente, tudo que ela precisa é o contato físico. E eu fico imaginando, igreja, como as igrejas estão cheios e cheias de adúltero e de adúltera. Depois você, por que eu não tenho força para orar? Por que eu não tenho mais prazer de andar com Deus? Por que para as coisas de Deus eu não tenho mais forças? Por que eu não sou homem ou mulher de oração? Por quê? Por que minhas forças são sugadas? Porque eu não vejo a manifestação de Deus sobre a minha vida. Essa semente, o diabo sabe. Essa semente é espiritual. Os demônios são seres espirituais. O Espírito Santo já está dizendo, é um espírito. É o próprio Deus. Imagine agora o Espírito de Deus, o Espírito do homem e o Espírito do diabo. De um lado o Espírito do Senhor, de um lado o Espírito do demônio e do lado o Espírito humano. São 3 espíritos. O diabo, ele vê no espírito do homem essa semente que é espiritual. Mas o diabo não sabe o que esse homem pensa,
Porque o diabo não é onisciente. Estão entendendo? De um outro lado, o Espírito Santo, que é um ser espiritual, ao olhar para o nosso espírito, ele vê a semente. E além dele ver, ele sabe o que nós pensamos. Para Deus, esta pessoa já é adúltero. Mas o diabo não sabe o que a pessoa pensa, mas ver a semente, o diabo no mundo espiritual, ele conecta essa semente que está no coração do homem com a semente que está no coração da mulher. Aí você, homem, quando você olha para a mulher, a Bíblia diz, a olhar para a mulher não deseje no seu coração, porque se desejar no coração já cometeu tal ato, e esse é um dos pecados que traz mais consequência. É por isso que tudo hoje está girando em torno de droga e prostituição. Pastor, quando eu olho para uma mulher, pastor, Deus tem misericórdia. Semente tem que tirar do seu coração. Oração. Se você quer ver a manifestação de Deus sobre a tua vida, a Bíblia diz, sem santificação, nós não veremos a Deus. Cada um de vocês sabe, joelho no chão, oração, jejuns, Senhor, a tua palavra diz que nós temos que ter a mente de Cristo. A minha mente está poluída, a minha mente tem uma semente maldita. Quando eu olho para a mulher, Deus, é uma questão de sobrevivência. Como é que você vai ser de oração? Como é que você vai ter autoridade diante do diabo? Que moral você tem para dizer, Satanás, sai da minha vida, sai de fulano? Como? Por que eu vou sair? Você está ligado comigo? E aonde esse homem vai? Aqueles espíritos malignos da prostituição, que quando uma mulher recebe, o olhar é diferente, o falar é diferente, o andar é diferente, o vestir é diferente. É aquela mulher, homem, quando você olha, o seu coração está 1000 por hora. Aí eu com aquela mulher. E quando você olha, crente, para uma mulher, o pastor não está aqui presente, não tem nenhum irmão presente, não tem nenhum conhecido presente, eu estou dentro do ônibus, a mulher está do outro lado da rua, e eu estou olhando. O diabo através daquela mulher está te olhando. Crente, gostou do material, hein? Eu tenho visto ele na igreja lá, cantando, pregando, falando em língua, rodando. Mas quando tu sai, mesmo na igreja, tu fica desejando as mulheres. Eu tenho te visto. Davi, quando olhou para Betseba, ele desejou no coração. Aquela semente que estava no coração de Davi, materializou com um contato que ele teve com Betseba. As consequências desse pecado levou ele a cometer um assassinato. E levou todos os seus filhos a desgraças. O pecado do adultério traz consequência para os filhos que não tem nada a ver com aquilo ali. O que tem a ver os filhos com o pecado de adultério? Mas os filhos pagam a consequência muito grande. Porque aquele pai, aquela mãe, aquela esposa que adulterou, aquele marido que adulterou, abriu no mundo espiritual um elo, uma porta, um pacto no mundo espiritual para que haja nos filhos. E aqueles filhos, inocentemente, pairou uma maldição sobre aqueles filhos por causa de uma porta que foi aberta pelo pecado do adultério. Cuidado, igreja. Nós não estamos aqui para brincar. O diabo sabe o nosso ponto fraco.
Ele sabe teu ponto fraco. Ele, ao olhar para nós, Ele não sabe o que nós estamos pensando. Mas como Ele é um ser espiritual, Ele vê o nosso espírito e o que está dentro dele. Não faça como Davi. Não tente esconder o pecado. Confessa. Porque a palavra diz que o nosso Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. E essa semente, se você não tirar do seu coração, amanhã você pode beber coisas amargas e não vai reclamar. É por isso que muitos que estão às vezes em frente de obra de igreja, que caíram no adultério, eles não caíram no momento do contato. Eles já chegaram na igreja com a semente, sabia que tinha semente, mas nunca lutou para tirar aquela semente. Muitos deles em cima de altares, pregando, mas o seu coração com semente, desejando irmãs. E essa semente um dia se materializou, o escândalo veio, e com esse escândalo, muitos seguiram a morte, ao sofrimento. É assim que o diabo trabalha, de uma forma que você não perceba. Pastor, eu não estou orando mais como antes. Isso é o cuidado que nós temos que ter. Davi, ele escreve lá na frente, depois de tanta desgraça que veio na família, Davi se arrependeu. Ele chorou amargamente. Coloca Salmo 51. O Salmo 51 que Davi escreveu foi o salmo de dor, de arrependimento. Olha aqui, Salmo